Olá! Se lhe fosse questionado em relação à filosofia da natureza, o que significa o termo necessário e o que significa o termo contingente, você saberia responder? Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal YouTube Gera Mais Saber Filosofia. Dando prosseguimento ao nosso vídeo anterior, no qual começamos a discorrer acerca das características da filosofia, a primeira característica que nós apontamos no vídeo anterior foi o atributo de universalidade, ou seja, os filósofos da natureza, ou filósofos pré-socráticos, antes de Sócrates, consideraram a filosofia como algo universal, o uno mais a diversidade. Hoje, prosseguindo então em nossas reflexões sobre as características da filosofia grega, notadamente da natureza ou da physis, os filósofos gregos da natureza disseram que existem, vamos dizer assim, duas partes do mundo, ou dois pedaços do mundo, como se o mundo fosse dividido em dois, ou como duas faces de uma mesma moeda. Ou seja, uma face da moeda, ela teria um atributo, vamos dizer assim, que seria duradouro, que seria absoluto, que seria atemporal, fora do tempo, e que, portanto, necessariamente ele é. Ele é e não pode deixar de ser. Então vejam que os primeiros filósofos da natureza, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Pitágoras da ilha de Samos, Demócrito de Abdera, eles afirmaram então que há uma parte do mundo, há uma face da moeda, ou há um pedaço do mundo que é mais permanente, que é mais estrutural, que é necessário. A esse pedaço, a essa face da moeda, que é necessária e não pode deixar de ser, eles deram o nome de uno. O outro pedaço do mundo, que é contingente, que é transitório, que pode ou não pode ocorrer, que é incerto, que é duvidoso, que é casual, a este pedaço do mundo eles chamaram de diversidade. Uno com mais diverso, universal. Assim, nós começamos agora a desdobrar a segunda característica da filosofia da natureza grega, porque a segunda característica vem em decorrência da palavra universal. Qual que é a segunda característica da filosofia grega, então? A filosofia da natureza necessariamente busca a verdade. Necessariamente. Então, ela busca necessariamente a verdade do uno, daquilo que é e não pode deixar de ser. Então, vejam só, para Tales, embora pareça uma reflexão meio que lúdica, para Tales o uno seria a água. Para Anaximandro, o uno seria o infinito. Para Anaxímenes, o uno seria o ar. Para Parmênides de Eleia, que ainda vamos enfrentá-los em um vídeo próximo, é o ser. O ser é e não pode deixar de ser. Então, em busca desse ser, em busca dessa base estrutural, que os filósofos da natureza estão
a procurar. Ou seja, o que dá consistência à diversidade? O que dá consistência ao contingente? Aquilo que é incerto, aquilo que é duvidoso. Então, vejamos, eu disse no último vídeo que a filosofia é teórica ou contemplativa. Mas contemplar o quê? A ordem do universo. Por quê que é a ordem do universo? Porque o paradigma filosófico que se inicia com a filosofia da natureza é cosmológica. Cosmos, ordem, mais logos, razão. A razão analisando a ordem, a estrutura. E essa estrutura, ela necessariamente tem que ser e não pode deixar de ser, porque essa ordem, ela é estrutural, ela é ontológica, é o ser. E o ser é e não pode deixar de ser. Então, refletindo acerca dessa questão, aqui há algo curioso, porque a razão humana, a gente percebe nesse aspecto que ela não está à nossa disposição. A razão, ela já está em nós. É como se os pensamentos viessem a nós. Por outro lado, a nossa razão, ela pode ser construída, evidentemente, do ponto de vista do marco civilizatório, do ponto de vista do marco cultural. E é justamente isso que os filósofos da natureza estão fazendo, dizendo que o mundo é dividido em duas partes, vamos dizer assim, para efeitos pedagógicos, didáticos, professoral. O uno, ele tem que ser consistente, ele é. E o diverso é contingente. Então, está em decorrência da primeira característica da filosofia universal, estão aparecendo agora dois conceitos técnicos da filosofia, que é o conceito de necessário e contingente. Vejam, a unidade, o uno, ele é necessário, ele é. A diversidade não é tão necessária assim. Ela é temporal, ela está dentro do tempo. O uno é atemporal, porque ele é estrutural, ele sempre existiu, ele está fora do tempo, é atemporal. Então, o uno é necessário. E sendo, e não podendo deixar de ser, o uno é necessário e não está submetido a nada, nem ao próprio tempo. Por outro lado, volto a dizer, é importante que se refrise, a diversidade é contingente, a pluralidade, a multiplicidade, tudo isso está subordinado ao efeito do tempo. A diversidade possui uma verdade, mas não é a verdade. Pode ser, mas pode não ser. Então, como exemplo, o logos grego, a reflexão grega, a razão humana, a autoridade da razão humana, ou seja, a filosofia, ela está em busca do uno. A diversidade, poder-se-ia dizer que são as ciências, porque as ciências são temporais. A ciência não encontra a verdade. A ciência encontra as suas certezas históricas, as suas certezas dentro do decorrer da história humana, dentro da razão que é aquele marco civilizatório, cultural, que eu disse pouco antes. Agora, o uno, quem está em busca dele, não é um sujeito determinado, um grupo específico, é a própria autoridade da razão humana, ou seja, a filosofia. Então, os filósofos da natureza estão afirmando categoricamente, indubitavelmente, absolutamente, que o uno é necessário.
não é contingente, não é transitório, não é casual, não pode estar subordinado às mudanças do tempo. Necessariamente, então, a segunda característica da filosofia é necessariamente a filosofia busca a verdade. A verdade do quê? Da estrutura, do uno. A primeira característica da filosofia é a universalidade. A filosofia é universal, uno diverso. A segunda característica da filosofia é necessariamente a filosofia busca a verdade. A verdade será encontrada? Não sabemos. O futuro só a Deus pertence. Assim, a filosofia possui uma palavra pesada, uma palavra carregada de inquietude. É uma palavra laboriosa, é uma palavra espinhosa e, por que não dizer, uma palavra intrincada. A palavra é a verdade. O que é a verdade? Essa é a ideia de Tales, de Mileto, de Anaximandro, de Anaxímenes, de Heráclito, de Parmênides, de Demócrito, de Abdera. Então, grande parte do conhecimento da humanidade está do lado da face da moeda, que é diverso, que é contingente, que é transitório, que está submetido ao tempo e é temporal. Como eu disse, a diversidade das ciências. As ciências possuem uma enorme diversidade. Hoje nós possuímos aí mais de 150 modalidades científicas. Então, elas são transitórias, mudam com o tempo, mas os filósofos da natureza queriam uma verdade necessária para o uno. E o interessante também, por isso que eu disse que é uma questão intrincada, que cada filósofo vai pronunciar a seu modo acerca de qual é a estrutura do uno. Tales de Mileto vai dizer que a estrutura do uno é a água, Anaximandro é o infinito, Anaxímenes o ar, Heráclito o movimento, o ser se mostra e se oculta, Parmênides o ser é, Demócrito é o átomo. Então, dentro dessa linha de raciocínio, a parte é menor que o todo. É uma verdade lógica. Mas eles estão em busca de uma verdade tão necessária que talvez ela seja mais forte, mais verdadeira do que essa frase lógica. A parte é menor que o todo. Eles estão em busca de uma verdade que contém essa lógica, mas que seja mais verdadeira ainda. Então fica até difícil para a mente humana tentar perquirir e investigar por dois motivos. Primeiro, em face do recuo no tempo. Se formos recuar no tempo, teremos que recuar 2.500, 2.600 anos atrás. Segundo, que essa literatura, essa copiosa literatura não chegou até nós. Chegou em formas de fragmentos. E quem os compilou de forma brilhante foram os alemães Diels e Krantz. Então, a problemática grega, em primeiro lugar, ela surge em torno da questão da natureza ou da física. A problemática humana, quem é o homem, a questão antropológica, ela terá início assim que terminar a filosofia da natureza, com Sócrates de Atenas, o primeiro grande humanista do Ocidente, se assim pudermos falar. Então vejam, eles buscam a ordem da natureza, não criada pelo ser humano. Por isso que essa ordem é contemplativa, é teorética. A contemplação ou a teoria já traz mais um desdobramento para a característica da filosofia, que será a terceira. Então vejam, a contemplação e a teoria já desencadeia uma terceira característica da filosofia, a saber,
a filosofia é teórica, ela não é utilitária, mas sim teórica. Teoria no sentido de não visar nenhum fim imediato, imediatamente. A teoria é uma busca de conhecimento porque esse conhecimento ele é valoroso em si, ele possui o valor em si. Não é para que eu vou estudar isso, mas é em vista do valor que esse próprio conhecimento traz ao homem. Então, a filosofia, como terceira característica, ela é teórica e não é utilitária. O que seria utilitário? Utilitário seria algo que possui uma serventia transitória, uma serventia passageira. Não, a filosofia é teórica, não é essa serventia para interesses transitórios, para interesses materiais submetidos ao tempo. Então vejam que a questão do uno, do necessário e do teórico são atemporais. O diverso, o contingente e o utilitário são temporais. Então aí já vamos abrindo novamente duas avenidas. A quarta característica da filosofia também é um desdobramento do terceiro. A filosofia da natureza grega é cosmológica. Cosmo, ordem. Logos, razão filosófica. Reflexão sobre a ordem. E essa ordem, para os gregos, é uma ordem atemporal, que está fora do tempo, sempre existiu. E tudo está dentro da ordem. Não há nada fora da ordem. Se a filosofia possui como quarta característica a cosmologia, então ela não possui a característica do mito, que o mito é cosmogônico. Cosmos, ordem. Gonos, gênese. Ordem fundada, baseada na gênese, no casamento dos mitos, dos deuses, do narrado, dos deuses do Olimpo. Então, a cosmologia é atemporal. A filosofia, então, é atemporal nesse aspecto. Ela não é cosmogônica. Volto a dizer, cosmo, ordem. Gonia, gênese. Que gênese é essa? É uma origem fundada no casamento dos deuses do Olimpo grego. Então, vejam novamente que nós temos a cosmologia, que é atemporal. A cosmogonia é temporal. A Bíblia é cosmogônica. A Bíblia tem o livro do Gênesis. A Bíblia tem o início, tem o tempo eixo, o tempo axial, que é o advento de Jesus Cristo, e está anunciado o Apocalipse, São João, que é o fim. Então, dentro do paradigma cosmogônico, do narrado, porque narrar vem do verbo grego miteos, e mito é aquilo que foi narrado, é o narrado, o tempo teológico da teologia, teós, Deus, logos, razão, tratado racional acerca de Deus, existe o início, o meio e o fim. Para o grego, não. A ordem sempre existiu. E a tarefa deles é buscar qual é a estrutura dessa ordem, dessa unidade, desse uno que sustenta a diversidade. Então, aqui, em decorrência das outras três características, nós podemos afirmar, como quarta característica, que a filosofia é cosmológica, ela não é cosmogônica. E se a filosofia é uma reflexão grega, ela é cosmológica, a ordem sempre existiu, eles estão em busca da estrutura que apoia essa ordem, que sustenta essa ordem. A última característica é decorrência, é um desdobramento das quatro características anteriores, que eu disse, inclusive, no vídeo passado,
sobre Sócrates e Aristóteles. O homem, por natureza, deseja saber. Então a filosofia é pública, a filosofia não é de um grupo privado, a filosofia não é aristocrática. Aristos poucos, kratos governo, poder, aristocracia seria o poder de poucos. Não, a filosofia é demos kratos, demos povo, kratos poder, o poder na mão do povo. Então todos nós somos racionais por natureza, como disse Aristóteles de Estagira, zoon logikon politikon, animal racional político. Nesse sentido, como quinta característica e como desdobramento das 4 anteriores apresentadas, nós temos então a afirmativa indubitável, absoluta, de que a filosofia é pública, a filosofia não é privada, não é de um grupo exclusivo. Meus amigos do canal Gera Mais Saber Filosofia, se vocês gostaram da nossa apresentação acerca das 5 grandes características da filosofia da natureza grega, deixem um like e na parte inferior do vídeo deixe o seu comentário, façam perguntas, porque volto a insistir naquela tese: a filosofia é logos doando logos, razão doando razão. Assim como o ser humano vai a um banco de sangue e doa sangue, no terreno da filosofia, na seara da filosofia, nas avenidas da filosofia, é logos doando logos. Muito obrigado, deixo a todos o meu forte abraço.